especial, né? Um domingo de ceia, onde eu creio que a presença do nosso Senhor já está aqui, já está sendo manifesta. Eu acho que você já pôde sentir isso no começo do culto. Eu achei interessante que quando o pastor apresentou, que disse que eu estava indo para a Serra Talhada, aí todo mundo vibrou, né? Glória a Deus por isso. E a gente tem vivido esses dias de um sentimento, de um pertencimento a outro lugar, que eu acho que é só o Senhor quem coloca, mas também um sentimento de muita alegria por tudo que nós vivemos nesse lugar, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda estamos vivendo. Eu creio que daqui até o dia de nós irmos embora, Deus vai nos surpreender ainda nesse tempo aqui com vocês. Mas eu fico feliz porque eu sei que essa alegria de vocês é uma alegria pelo aquilo que Deus está fazendo, e não só uma alegria pelo que Deus está fazendo aqui, mas pelo que Ele está fazendo em outros lugares, através dessa igreja, através de mim e de você, através das nossas orações. Eu queria saber quantos nos visitam aqui nessa noite. Você pode levantar a mão assim? Glória a Deus. Deus seja louvado por sua vida. Que você sinta-se na casa do Senhor, porque aqui é a casa do Senhor. E se você está aqui é porque Deus quer falar também ao seu coração através de uma palavra que Ele falou ao meu, que continua falando e que vai falar a toda a igreja. Então sinta-se em casa, na casa de papai. Eu me chamo Lenilson, eu tenho 3 filhos, sou casado com Priscila. Os meus filhos são Ravi, Pedro e Laura. Estou há 5 anos nessa igreja, vivo muitas coisas maravilhosas, cresci no Senhor. Deus fez milagres na minha vida, na minha família. E eu até falei para a pastora no aniversário dela, porque o caráter de um filho, ele é formado nos 5 primeiros anos de vida. E eu creio que Deus estava formando aqui em mim esse caráter para ser um pastor, para ir aonde Ele me enviasse, para fazer aquilo que é a vontade dEle. E eu saio daqui com essa impressão que Deus formou, que Deus forjou algo em mim e está me enviando. E esse caráter que não poderia ser outro que não o de Cristo, ele é formado em nós também através de pessoas, através do ensino, através de dedicação, de amor. Nós nos espelhamos também nos nossos pastores, a partir do pastor Raimundo Nonato, a partir da pastora Maria de Jesus, a pastora Irani, o pastor Diogo e a pastora Wendy, que são referências quanto homens e mulheres de Deus para nós, né? Então eu me sinto preparado, mas não como quem tem um conhecimento teológico, não quem tem um conhecimento acadêmico, não com o seu próprio intelecto, mas por algo que foi gerado, que é o amor que foi nos dado nesse tempo que nós estamos nessa igreja. Então louvo a Deus por isso. Eu achei engraçado quando a gente fala de amor, essa vibração, essa forma de vocês se alegrarem conosco, me fez lembrar quando minha esposa, que estava no emprego há cerca de 1 ano, ela estava muito feliz porque houve uma comoção quando ela disse que ia deixar o emprego para ir embora, porque escutou a voz de Deus e ia atender esse chamado. E eles ficaram felizes com tudo que ela estava vivendo, mas tristes porque ela estava indo embora. E aí fizeram uma festa de despedida. Aí meu filho olhou para ela e disse: mãe, se estão fazendo uma festa porque a senhora vai embora, é porque eu acho que eles estão felizes que a senhora vai embora. Ele não viu pela perspectiva do amor do povo, mas ele achou que estava fazendo uma festa porque ela ia embora. Irmãos, e de fato nós temos que fazer festa. Sabemos que é duro, é difícil, porque nós nos amamos, amém? Nós como igreja, eu tenho uma história aqui com muita gente, e nós vamos sentir falta, mas sabemos que fomos agraciados por Deus, e saímos com a sensação de dever cumprido. Então assim, nós só vamos estar alguns quilômetros distante, mas vivendo na comunhão do corpo de Cristo, que isso que é o mais importante. Então se alegre mesmo, não fiquem tristes. Sempre que alguém foi enviado, foi porque foi feito a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu me alegro demais por tudo que nós estamos vivendo, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia
no livro de Salmos. Salmos capítulo 15. O tema da palavra é o hóspede de Deus. Eu cheguei para o meu pastor e disse: pastor, Deus me deu uma palavra ontem antes de eu dormir. Ele disse: meu filho, guarda essa palavra que eu quero que você pregue ela na Emanuel. Eu disse: amém, pastor. Então, atendendo ao meu pastor, eu guardei essa palavra e hoje Deus me deu a oportunidade de poder trazer essa palavra a vocês. É uma palavra que Deus falou ao meu coração e que eu creio que vai falar também ao seu. Amém? Salmos capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade e não usa a língua com maledicência, quem nenhum mal faz ao seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. Aos seus olhos o ímpio é desprezível, temem ao Senhor, mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado não voltam atrás. Não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, juros, nem aceita suborno contra inocente. Quem assim conduz sua vida caminha seguro e em paz. Veja que a própria palavra, ela já é uma ministração ao nosso coração. Ela já fala como quem devemos ser para podermos habitarmos na casa de Deus. A palavra, quando eu li esse texto, porque muitas vezes, a gente lê a Bíblia rápido demais. E por mais que eu já tivesse lido esses salmos, mas dessa vez quando eu li foi diferente. Deus estava comunicando algo, Deus estava falando algo ao meu coração. E eu vi ele de uma maneira especial. E eu disse: Senhor, esse salmo é muito forte. Quem poderá morar na tua casa? Quem poderá habitar no teu santo monte? Sabe? E aí ele começa a dar a característica desse homem de Deus, dessa pessoa. Irmãos, essa pessoa é eu e é você. E nós precisamos entender aquilo que Deus está falando ao nosso coração, porque eu tenho certeza que Ele quer nos alterar de alguma forma, porque todos nós aqui queremos habitar com Ele, amém? Mas eu quero trazer essa palavra sobre duas perspectivas. A primeira é que nós somos o hóspede de Deus, nós habitamos na casa deles aqui na terra. A igreja é a casa do Senhor aqui na terra. Mas existe uma casa celestial, onde eu e você pretendemos morar. E existem alguns pré-requisitos para que isso aconteça. Existe uma promessa do Senhor Jesus Cristo acerca disso, amém? Mas eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero que você pense nessa pergunta antes de responder. O que é mais fácil? Ir para o céu ou viver na terra? Eu vi um pastor fazer essa pergunta e na hora a gente pensa e não é tão simples de responder. Mas a resposta é que ir para o céu é muito mais fácil, porque a Bíblia nos garante isso. A Bíblia diz assim: todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, para irmos para o céu de fato é fácil, mas viver na terra é difícil. Mas por que é tão difícil? Porque nós vamos ter situações, circunstâncias, vamos ter desafios, vamos ter o inimigo que vai nos tentar aqui. A tentação ela vai vir todos os dias e não vai ser fácil. Vamos ter problemas, vamos ter muitas coisas, irmãos, que vai dificultar. Mas eu quero dizer para você que a maneira como nós vivemos aqui na terra que determina se eu e você vamos ser um hóspede de Deus. É a maneira que vivemos aqui na terra que determina se nós somos igreja ou não. Então, não é tão simples quanto parece quando vemos por essa perspectiva. O Senhor, Ele deu o seu Filho, Ele pagou o preço por nós.
mas agora Ele requer algo de nós. A palavra de Deus diz que o Senhor fala: sede santo como eu sou santo. Sabe, nós não vamos fazer nada para obter a graça, para obter a salvação, porque isso foi um preço que o próprio Jesus Cristo pagou. O que nós precisamos é crer nele, mas só um homem que crê nesta verdade vive por ela. E não tem como você viver essa verdade se você não obedece. Então nós temos sim uma responsabilidade. Nós não fazemos para ser alcançado pela graça, nós fazemos porque a graça nos alcançou. E é esse comportamento que vai dizer se eu e você somos um membro desse corpo. Vai dizer se eu e você vamos ser o hóspede que Deus espera que nós sejamos. Então, irmãos, quando a gente vê por esse lado, esse texto ele é um pouco duro, mas é algo que vem para nos corrigir. É algo que vem para, sabe, nos colocar numa linha reta, para alinharmos a nossa vida de alguma forma. E precisamos sim, é a palavra quem está nos corrigindo a isso. Tudo isso fala de um comportamento que nós precisamos ter. Então veja, Deus não procura um louvor perfeito. Ele não procura, sabe, a música perfeita. O que Deus procura são verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa hora ela já chegou, ela precisa ser hoje. Sabe, Jesus está voltando, irmãos, e você precisa crer nisso. A gente escutava isso, pelo menos eu, desde criança. Mas talvez minha mãe já escutava isso quando era criança. Mas, irmão, nós temos que ter os mesmos pensamentos que tinham os apóstolos. E eles estavam esperando Jesus para aquele tempo. Mas parece que às vezes a gente está esperando Jesus para o fim da nossa vida. Ou talvez nem para a nossa vida, para o fim da vida da geração que está por vir. Mas isso é o maior perigo que nós podemos cometer, um erro grave. É um perigo que nós corremos se nós pensarmos dessa forma. Então nós não podemos abrir mão daquilo que é responsabilidade nossa. E essa responsabilidade inclui buscarmos Ele todo momento, toda hora. Buscarmos Ele todos os segundos da nossa vida. Porque um simples desvio pode não dar tempo de voltar. Quando nós falamos que Deus não procura uma adoração, nós vemos isso, por exemplo, no livro de Gênesis capítulo 4, quando Deus fala do sacrifício que é oferecido a Ele, por Caim e por Abel. A Bíblia diz que Deus recebeu a Abel e seu sacrifício, mas rejeitou a Caim e a seu sacrifício. Deus sempre vai primeiro aceitar você, ou vai primeiro rejeitar você. Não tem a ver com aquilo que nós oferecemos. Deus não se preocupa com o que você oferece, mas com quem você tem sido. Você é aprovado por Deus, e aí sim Ele vai receber o que você tem oferecido. Tem muita gente na igreja achando que compra Deus. Tem muita gente na igreja querendo dar demais. Eu conheci pessoas na caminhada que se dedicaram demais no serviço, que não tinha até pena às vezes de dar dinheiro, sabe? Mas ela era reprovada perante Deus, e não sou eu que estou dizendo isso. O próprio Deus falou a esta pessoa usando pessoas. A vida dela deu comprovação que ela era reprovada. Porque muitas vezes ela tentava enganar o líder, tentava enganar o pastor, tentava enganar uma igreja, mas ela não podia enganar a Deus. Em algum momento o seu erro era exposto pelo próprio Deus, e nós ficávamos muitas vezes até entristecidos e dizendo: como pode uma pessoa que parece se dedicar tanto estar tão distante do Senhor? Então, irmãos, o assunto é muito sério. Nós precisamos entender isso. E hoje eu te pergunto: quem é você perante o Senhor? Será que você está apto a ser um hóspede de Deus? Será que você tem vestes brancas para um convite especial, para sentar à mesa com o seu Pai? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. A gente às vezes tem se enganado, achando que o pouco que fazemos já é suficiente.
Eu quero te dizer que só uma pessoa que tem prazer em estar na casa do Senhor pode esperar que o Senhor tenha prazer em recebê-lo em sua casa. Não é qualquer um que o Senhor vai ter prazer em recebê-lo quanto hóspede. Porque, irmãos, nós cantamos isso muitas vezes. Cantamos assim, ó, como o irmão Lázaro cantava: ainda bem, eu vou morar no céu. Cantamos muitas vezes que só quero ver você. Mas, irmãos, nós nos enganamos, porque no culto de quarta-feira, se você nunca vem no culto de quarta-feira e vier, você se surpreende. As cadeiras estão vazias. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas cantam o que não vivem. É muito fácil eu dizer: eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, mas o meu comportamento fora da igreja não condiz com aquilo que eu estou cantando. Eu acordo, eu não oro, eu não entrego minha vida ao Senhor, não leio a Bíblia, eu me comporto feito bicho no trabalho, na faculdade. Irmãos, isso é muito sério. Mas eu ainda gero uma esperança falsa dentro de mim, que o Senhor está de braços abertos na sua mansão celestial e eu sentarei à mesa com Ele, tendo um comportamento totalmente diferente daquilo que eu canto, daquilo que eu aprendo na palavra. E chega uma hora, irmãos, que nós temos que cair em si, porque o tempo parece longo, mas ele é muito curto. E o pior de tudo, nem eu nem você sabe o tamanho do pavio para que as coisas aconteçam. Você não sabe se vai sair daqui pelaquela porta vivo. Eu não sei se eu terminarei essa pregação. A gente não tem controle sobre aquilo que só pertence a Deus. O dom da vida pertence a Ele. Mas nós brincamos com essas coisas. Sabe, em João capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Essa é a vida eterna. Mas nós dizemos que queremos viver a vida eterna com Ele, conhecendo o Senhor, mas esquecendo que a vida eterna começa agora. O que é que temos dedicado a conhecer esse Deus, para ver o extraordinário dele na nossa vida? Ou você não viu um testemunho de Elisama aqui? Uma mulher que não confiava em Deus, mas começou a confiar, tirou a confiança do seu próprio punho, do seu próprio músculo, do bolso, do dinheiro, e passou a confiar em Deus, e Ele fez milagre na vida dela, a ponto de só dela dar um testemunho começa a chorar. Sabe quem faz isso? É Deus. Mas só vive o extraordinário com Deus quem entendeu que a eternidade é agora e continua aprendendo dele todos os dias, sem cessar. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Porque às vezes a gente vem para a igreja e eu acho que a gente nem sabe por que está aqui. Talvez porque é domingo, porque na quarta não vem. E me desculpe se eu estou lhe ofendendo, não é a intenção. E nem eu quero que você venha obrigado na quarta-feira. Eu quero que você queira vir, tenha um entendimento que você precisa. Irmãos, a gente sabe que tem irmãos que trabalham, que fazem faculdades e naquele dia não podem vir. Mas quando nós falamos dessa forma, não é aquele que não pode, é aquele que pode, mas não faz um esforço, que chega cansado, mas não enfrenta o cansaço. Ou você acha que foi fácil para Jesus levar uma cruz naquele Calvário? Ou ele não estava cansado de apanhar e ser humilhado um dia antes, de ser chicoteado, a ponto de ter que se levantar um homem e ter que ajudá-lo, por ordem dos próprios romanos, chamado Simão Cirineu. Mas ele não desistiu e foi até o fim. Mas nós não, só queremos ir até o domingo. Muitas vezes não vamos na quarta, muitas vezes não vamos na célula. Nós sempre colocamos um limite. E qual é a desculpa? Cansado, está difícil. Irmãos, nós precisamos mudar essa nossa realidade. Eu nunca tive dificuldade para entender isso. Eu fui muito bem discipulado, graças a Deus. Deus colocou líderes na minha vida em excelência. E eu via na vida deles aquilo que eles ensinavam e eu precisava praticar. E eu sempre fui presente na igreja, na célula, no culto, porque não era porque eu era líder, porque queria ser melhor, por nada disso. É porque eu entendi que eu precisava daquilo. Nós precisamos entender que é nós quem precisamos. Nós não vamos para a igreja porque Deus precisa de nós, não. O seu pastor, ele não precisa de você. E eu não estou querendo lhe ofender, não é ele falando aqui, mas eu tenho convicção que ele não precisa.
O que ele precisa é da presença de Deus na vida dele, assim como você. E você só vai conseguir isso buscando a Deus todos os dias, lendo a palavra, orando, estando presente no culto, na comunhão com os irmãos. Quantas vezes precisar de uma palavra para eu dizer a mesma coisa, eu vou dizer, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Então isso não é uma palavra para se ofender, mas é uma palavra para a gente ser alterado e buscarmos mudar. Eu sabia que em algum momento Deus ia me pedir mais, porque Ele vai pedindo mais, mas no fundo Ele vai te pedir tudo. Eu sempre digo isso porque quando eu escutei fez todo sentido. Deus não quer nada demais de ninguém, Ele quer tudo. E a gente dá pouco e ainda acha que deu muito. E quando Ele pede mais, a gente diz, Deus pede demais. Só que a gente não tem coragem de dizer que Deus pede demais. Sabe por quê? Porque Ele entregou tudo. Aí o que é que a gente diz? Essa igreja pede demais, esse líder pede demais, esse pastor pede demais. A verdade é essa. E eu dizia, Senhor, um dia Tu vai me pedir, eu não sei se eu estou pronto para entregar. Porque até então para mim já era muito fácil. Eu entendi que eu precisava estar no culto, eu precisava estar na célula. Mas um dia eu conversando com o pastor, eu disse, Senhor, ô pastor, a gente vence os pecados, a gente tá, sabe, a gente evolui. Mas chega uma hora, pastor, que Deus vai pedir muito. E ele disse, meu filho, Deus pede tudo. Eu digo, eu sei, pastor, eu estou falando desse tudo. Eu sabia que em algum momento Deus ia olhar para mim, porque existia uma promessa. E Ele ia me chamar para levar a um lugar. E aquilo doía no meu coração. Porque eu sou uma pessoa muito apegada à minha mãe, aos meus irmãos, à minha família, ao bairro onde eu nasci, aos meus amigos, à minha igreja. E eu dizia, Senhor, para mim é mais fácil entregar a casa que eu comprei com tanto sacrifício, o carro, qualquer coisa. Mas Senhor, eu não queria sair daqui. Sabe o que eu dizia ao meu pastor? Pastor, o senhor vai crescer, essa igreja vai ser uma igreja tão grande que vai ter pastores de rede. Pastor, eu preciso ser um pastor de rede, porque o meu medo era ser enviado, porque eu sabia que Deus ia pedir. Deus nunca pede menos que tudo. E para mim, isso aqui era o meu tudo. O meu tudo não é dinheiro, o meu tudo não é bens, o meu tudo é justamente esse. Era ter que me afastar das pessoas que eu amo, da vida que eu tinha aqui. Eu quero dizer para você que eu estou saindo daqui, não é porque deu tudo errado. Eu estou saindo daqui porque deu tudo certo, porque Deus me chamou. Mas eu tinha tudo que eu precisava nesse lugar. Minha família é maravilhosa, eu amo meus amigos, meus pastores, minha igreja. Mas Deus me chamou, irmãos. E como é que um Deus que entrega a vida por amor a mim, entrega o seu filho, Ele vai me pedir algo e eu vou dizer não? Não cabe a mim esse não. Porque eu penso em ser um hóspede desse Deus. E alguém que dá não para Deus nunca será um hóspede dele. Você precisa entender isso. Agora é fácil? Não. Mas quem disse que seria? Porque essa não foi a promessa de Jesus, nem foi o que Ele viveu. Se teve alguém que teve dificuldade, foi Jesus Cristo. Mas Ele venceu o mundo. E nós também vamos vencer. Amém? Em João 14, a partir do versículo 1, diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Pensem nisso, a casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho aonde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, há uma promessa, lembra que eu falei? Há uma promessa do próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele está dizendo assim: na casa do meu pai há muitas moradas, e eu estou preparando um lugar para vocês. E Ele mesmo vem nos buscar. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é uma expressão de amor sem igual. Esse mesmo Deus que entrega a vida, que vai sofrer, Ele faz uma promessa, que aquele que entender esse amor e também o amar, ele vai voltar, porque Ele está lá preparando um lugar. Isso é para mim e para você, mas nós precisamos nos posicionar. Não é fácil, não é, mas é possível. O caminho é Jesus, Ele é o modelo do comportamento que precisamos para sermos um hóspede de Deus. Sabe por que é o modelo? Porque Ele diz que Ele está com o Pai. Ele está com o Pai. Ele sabe o que é necessário fazer. Ele é a expressão do que nós devemos fazer.
Ele é o comportamento que nós precisamos ter para ser esse hóspede de Deus. Esse comportamento ele tem que começar aqui na igreja. Aqui na terra, essa é a casa do nosso Pai. Mas como eu tenho me comportado? Será se eu me comporto como alguém que é igreja? Porque, irmão, se eu não consigo fazer isso aqui na terra, que estou perto de vocês, o que é que eu estou pensando? De ser um hóspede de um Deus que está num plano celestial, se eu não consigo desenvolver esse comportamento de ensinamento que ficou do nosso Senhor Jesus aqui na terra, sem amar o irmão, sem obedecer. Irmão, são tantas coisas que se a gente colocar a lista, mas deixa eu dizer, ela só parece grande e difícil para quem não pratica. Se você faz isso todo dia, isso vira uma rotina, isso não vai ser mais difícil na sua vida. E vai ser um comportamento natural, onde as pessoas vão olhar e vão ver Cristo em você. Elas vão olhar e vão ver Cristo em mim. E sabe o que é que vai acontecer? Elas vão querer isso para a vida delas. Então esse é o comportamento. O padrão não é outro, o padrão é Cristo. Então eu quero ir para os pontos, para a parte prática. O primeiro ponto é: o hóspede de Deus pratica integridade, justiça e fala a verdade. E quem está dizendo isso é a própria palavra. No mesmo salmo que nós lemos, o versículo 1 diz assim: Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E o 2 diz assim: aquele que é íntegro e a sua conduta aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade. Então, irmãos, esse é o padrão para eu e você estarmos aqui, fazermos parte desse corpo, praticarmos justiça. Mas sabe, a gente às vezes acha a palavra justiça muito pesada e acha que ela é para as grandes coisas. Mas, irmãos, a gente precisa praticar a justiça nas grandes e nas pequenas coisas. Muitas vezes nós estamos sendo infiel a Deus, não praticando essa justiça nessas pequenas coisas. E eu poderia dar vários exemplos aqui, mas tem um que me chama muita atenção, porque nós começamos a ser injustos primeiro com aquele que nós estamos perto. Se você observar, e eu falo isso por exemplo daquilo que eu vivo, daquilo que eu erro e conserto na minha vida, daquilo que eu ainda preciso mudar, daquilo que eu ainda preciso aprender. Todas as vezes que nós erramos nessas pequenas coisas, começa em casa, com nossa esposa, com nossos filhos, com nossos pais, com o nosso pastor, com o nosso líder. Essas pequenas injustiças, geralmente elas acontecem com essas pessoas e nós não se damos conta que somos tão injustos. Muitas vezes até se achamos bom demais. Mas um homem que não entende esse ponto, que ele não pratica essa justiça nessas pequenas coisas, que não é íntegro e que não fala a verdade, ele não pode ser um hóspede de Deus. Sabe quando nós praticamos a injustiça? Você convida um casal, ou às vezes até mesmo seu pastor para sua casa, arruma uma mesa muito bonita, uma mesa maravilhosa, e põe uma toalha bem branquinha, a coisa mais linda do mundo. Aí o filho dessa pessoa que você convidou derruba um copo de suco de uva e mela toda a sua toalha branca, que às vezes foi até a sua bisavó que deixou de herança. Meu amigo, na mesma hora você diz: não se incomode, não se preocupe, isso é besteira, depois compra outra, não tem problema, fique em paz. Mas quando é o nosso filho, será se nós temos o mesmo comportamento? Você está cego? Será se você não viu o copo? Esse menino não pega nada direito, só vive derrubando as coisas, passa para o seu quarto, está de castigo. E muitas vezes até somos mais severos, eu estou pegando leve. Será que é justo nós tratarmos tão bem os filhos dos outros e tratarmos tão mal o nosso? Será se nós estamos praticando justiça nessas pequenas coisas? Porque, irmãos, quem é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. Se você pratica injustiça em pequenas coisas, nas outras eu não vou nem falar. E isso serve também para as outras, para a mentira, por exemplo. Nós precisamos aprender que falar a verdade vale a pena, porque criou-se um mito no mundo, e eu já vi vídeo de até pastor, eu não vou julgar a vida do pastor, mas a atitude dele naquele momento foi insensata, foi uma atitude errada, porque aquela pastora disse que de vez em quando a gente tinha que fazer uma mentirinha do bem, porque tinha, sabe, era por uma boa causa. Não existe mentira por boa causa. Boa causa é a verdade.
Tudo que for mentira não é por boa causa. A gente vai errar, irmão, porque nós somos falhos. Mas não queremos justificar o nosso erro achando argumentos para encaixar aquilo que nós fizemos de errado. Mentira é mentira. O pastor Nonato, ele nos ensina algo que eu acho interessante demais. Ele diz o seguinte, que ninguém morre de vergonha. Irmão, alguém morre de vergonha? Não morre. Por mais que a gente às vezes use essa expressão, né? Eu estava morto de vergonha. Não estava. Estava apenas com vergonha. Mas, irmão, o pecado mata. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E muitas vezes nós preferimos não passar vergonha, mas correr o risco de morte. Porque não se iluda, começa com uma pequena mentira e as coisas vão acontecendo. E quando pensa que não, você está morto espiritualmente. Então é melhor você bancar a verdade, ainda que pareça ser uma vergonha, mais do que você querer passar despercebido com uma mentira para se livrar de uma situação. Irmão, se você deve, diga: irmão, não tenho dinheiro hoje, mas eu vou te pagar. Se o seu filho fez alguma coisa, peça perdão. Eu estava na escola esses dias, a diretora me chamou, meu filho deu um chute no menino que arrancou um pedaço da canela dele. Foi uma zoada tão grande, a mulher foi lá, reclamou com a diretora. Eu pedi desculpa, eu entendi, porque é criança às vezes erra. Repreendi meu filho, deixei ele de castigo, conversei com ele. Mas eu fui lá, falei com a mãe. E eu disse: com certeza, meu filho não é violento, ele tem a idade do seu. Mas com certeza ele não dosou, na hora que estava com raiva, o chute. E o tênis machucou o seu filho, mas eu peço perdão. Eu posso reparar de alguma forma. Eu não fui me esconder com vergonha, eu não mandei outra pessoa ir pegar meu filho. Eu não deixei de falar com aquela mãe. Porque vai ter momento que é melhor a gente enfrentar a situação. Então, irmãos, a gente muitas vezes prefere mentir para não fazer o que é certo, ou mentir para ter ganhos. Não faça isso em nome de Jesus. Isso vai nos afastar de termos uma conduta própria para termos uma hospedagem no céu, para ser hóspede do Senhor. O segundo ponto: o hóspede de Deus não é fofoqueiro e maledicente. E está lá no versículo 3 do capítulo que nós lemos. E não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz ao seu semelhante, nem lança calúnia e afronta contra o seu companheiro. Só que a gente vê muito isso na casa do Senhor. E a gente tem que entender que aqui é a casa do Senhor. Mas a gente faz fofoca, a gente faz muita coisa que não era para fazer. E nós deveríamos nos arrepender disso, porque isso é um desvio grave de conduta. Eu quero dizer a você que Deus detesta a fofoca. Está lá em Provérbios capítulo 6. A testemunha falsa que espalha mentiras é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Esse o Senhor detesta. Irmãos, isso é muito grave. Nós às vezes, com uma pequena informação falsa, sendo usado muitas vezes pelo inimigo, podemos destruir uma vida. Aquela pessoa pode nunca mais querer saber da igreja, da casa do Senhor, porque nós inventamos uma situação, porque tivemos raivinha, ou porque temos mau costume e a gente vem do mundo cheio de mau costume que tem que perder, irmão. O evangelho é poder de Deus para transformar o homem. Eu não posso vir com determinadas coisas e continuar assim, eu tenho que mudar. Então a gente precisa controlar a nossa língua, porque um homem ou uma mulher que é fofoqueiro, ele não vai ser um hóspede do Senhor. A outra questão é essa questão de ser maledicência. O mesmo capítulo de Provérbios diz assim: coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, esse o Senhor odeia. Tem gente na igreja que não pode ver uma oportunidade de querer fazer o mal, de querer... Ah, mas é besteira, é porque eu não gosto de fulano. Isso não existe, irmão. Isso não existe. O próprio Senhor está dizendo na palavra dele que Ele odeia uma pessoa assim. E se nós chegamos nesse lugar assim, nós precisamos mudar. Sabe, eu conheço uma pessoa que ela chega ao nível de dizer o seguinte: irmão, eu prefiro pensar mal dos meus irmãos. Sabe por quê? Porque eu não vou me decepcionar. Se há uma mãe que tem que chorar, que seja do outro e não seja a minha. Irmão, eu escuto isso de uma pessoa do mundo, já é chocante.
Mas pasme, tem gente que pensa assim na igreja. Tem gente que não confia em ninguém porque tem medo de decepcionar, porque já espera o mal das pessoas. Mas o exemplo que nós temos é de um Jesus Cristo que, mesmo sabendo que éramos maus, ele decidiu confiar. Mesmo sabendo quem era Judas, ele o chamou de amigo. Mesmo sabendo que Pedro o negaria, ele o amou e confiou a ele apacentar as suas ovelhas. E quem somos eu e você? Somos melhores que Jesus para não confiar nas pessoas, para achar que temos que pensar logo o mal para nos proteger. Irmão, quem nos protege é o Senhor. Quem pode nos livrar é o Senhor. Para de querer se proteger. Você não tem capacidade para isso. A nossa proteção é quando estamos debaixo da asa do Onipotente. Ele é quem nos protege. Sabe por que o povo de Israel sofreu muito? Porque rejeitava essa proteção. O Senhor Jesus disse: ó Israel, quantas vezes eu quis como uma galinha juntar vocês debaixo das minhas asas como os pintinhos. Você já tentou mexer com um filhote, um pintinho de uma galinha? Quando ela está lá, meu amigo, ela fica braba, ela vai em cima, ela não deixa que nada aconteça. Mas nós não, queremos nos proteger. Eu não preciso de Deus, é só eu pensar mal do meu irmão e aí ele nunca vai me decepcionar. Nós temos que parar com isso, irmãos. Nós temos que confiar nas pessoas. Jesus Cristo confiou em nós. Nós precisamos acreditar nas pessoas da mesma forma que as pessoas acreditaram em nós. Se você está aqui hoje, alguém acreditou em você e continua acreditando. Jesus Cristo também acredita em você, principalmente. Ah, mas eu sou o diabo. Mas vai mudar. Muda, irmãos. Muda. Não tem esse não, que era ruim, que matava, que tem isso não. Jesus, ele tem poder para transformar. Mas você precisa entender que assim como ele está fazendo na sua vida, ele vai fazer na vida do outro. E você vai ser o instrumento. É você, irmãos. Sabe aquela pessoa que te perturba, que pede dinheiro, que não paga, que te xinga, que quando você dá as costas e começa a falar mal de você, você precisa confiar que Deus pode transformar essa pessoa. E ele transforma, amém? Acredite nas pessoas em nome de Jesus. Essa é uma característica de alguém que vai ser um hóspede de Deus. O terceiro ponto. Tem que correr aqui, Jesus. O hóspede de Deus despreza o comportamento do ímpio. Teme ao Senhor e mantém a sua palavra. Está lá no versículo 4. Aos seus olhos o ímpio é desprezível. Teme ao Senhor, mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado não volta atrás. Nós somos crentes muito inconstantes, que voltamos atrás com muita facilidade. Mas isso não é uma característica de alguém que quer habitar na casa do Senhor. Nós precisamos entender que vai ter momentos que vamos ser prejudicados sim. Vamos sofrer o dano sim. Mas não podemos dar para trás, nós temos que continuar firmes e com a nossa palavra em dia sempre. Porque é esse o padrão que o texto está dizendo. É o próprio Deus que está dizendo como é alguém que vai habitar com Ele numa mansão celestial. É o mesmo Deus que está dizendo que nós temos que ser aqui na casa dEle, alguém de palavra. Alguém que não se espelha em homens do mundo, mas se espelham em homens de Deus. Tem gente que admira mais o ímpio do que o servo de Deus. Quero te dizer que os meus heróis não morreram de overdose. Sabe como eles morreram? Por amor a Deus e a pessoas. E sabe quem é o meu primeiro herói? É Jesus Cristo. Porque Ele morreu por mim e por você. Então como que eu vou admirar mais um homem que está ensinando sobre tantas coisas, mas muitas vezes nem Deus acredita, do que no homem de Deus? E pasmem, muitas vezes eu estou falando do homem de Deus que Deus colocou na tua vida, que está do teu lado. Tu prefere admirar o cara que está lá não sei aonde, o coach, o não sei o que da tua empresa, o professor da tua faculdade, mas aquele homem, por ser um homem simples e não tem aquele ensinamento para lhe dar, mas tem um muito mais precioso, que é o ensinamento de como você ser um hóspede de Deus, esse você não quer. Irmãos, eu não tenho como admirar um homem só pela sua capacidade de ganhar dinheiro, só pela sua capacidade intelectual.
Eu quero admirar um homem que tem uma capacidade sobrenatural de buscar a Deus todos os dias e que ele não desfalece quando o assunto é Jesus. Eu quero ser um homem que busca nessas pessoas. Mas a gente está se perdendo no mundo. É muita informação. Todo dia surge alguém muito inteligente, alguém que eu preciso me espelhar. Mas o nosso espelho é Cristo e aqueles que o imitam. Paulo diz assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o texto está dizendo que ele, aos seus olhos, o ímpio é desprezável. Aquele que pratica impiedade, aquele que não quer nada com Deus. É muito melhor um homem simples, que não sabe falar direito, que não sabe ler, mas que queima no seu coração um desejo por conhecer Deus e fazê-lo conhecido, do que um homem cheio de intelecto, mas que só quer te ensinar coisas do mundo. Um homem que muitas vezes é mau na sua essência, mas se julga bom. Porque a bondade não está nas nossas atitudes, a bondade ela está em Jesus Cristo. E se alguém diz com sua boca que não tem Jesus Cristo, ele não tem bondade alguma. Então, irmãos, é assim que eu preciso me portar junto àqueles que buscam a Deus. Inclusive, irmãos, eu vou deixar uma deixa aqui. Ajude seu irmão que às vezes tem um comércio na igreja, que está começando um comércio. Busque saber quem é. Ajude ele, vá lá, compre dele. Você vai estar abençoando a vida do seu irmão e a vida da sua igreja. Mas muitas vezes a gente diz, não porque é longe, não porque é ruim, não porque é caro, não porque não sei o que. Às vezes nem é, irmãos. A gente nem foi atrás para saber. Deu uma oportunidade daquele homem ou aquela mulher mostrar o seu profissionalismo. Haja às vezes, nem que seja com o coração, pensando em ajudar aquela pessoa. Porque, irmãos, se eu não tenho esse feeling de ajudar o meu irmão que está do meu lado, irmãos, eu não vou estar apto a ajudar uma pessoa que eu nem conheço, que eu nunca nem vi. E nós temos que amar todos de forma igual. E eu tenho vivido isso na prática. Eu fui numa cidade onde eu não conhecia muitas das pessoas que eu estava lá, mas eu já amei aquelas pessoas. E eu já, numa conversa com os pastores, eu já soube de algumas que têm alguns problemas. Mas, irmãos, nunca vai ser do jeito que nós imaginamos, ou pensamos, ou queremos, ou nos iludimos. Vai ser do jeito que tem que ser. E o verdadeiro amor, ele não olha o tamanho do problema da pessoa. O verdadeiro amor, ele vai e quer ser usado como ferramenta para ser alguém que vai ajudar aquela pessoa a vencer esses problemas. Então que fica essa dica. Muitas vezes seu irmão está precisando, ele começou agora. Quando quiser um conselho, peça de alguém que você sabe que a vida é condizente com a do homem de Deus. Não vá pedir conselho de quem não tem uma vida reta, de uma vida que não busca a Deus. Às vezes você tem um líder, mas está pegando conselho com seus amigos, com familiares seus, que muitas vezes não tem a palavra sábia. Ele tem sentimento, ele tem uma afeição, mas isso não é o suficiente para te dar um bom conselho. Um bom conselho, ele só pode vir de Deus e da palavra de Deus, que são um só. Aquilo que eu falo que é fora da palavra nunca vai ser um bom conselho. E o quarto ponto e o último, tá, gente? O hóspede de Deus não ama mamon. No versículo 5, desse texto que nós lemos em Salmo, diz assim: não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, juros, nem aceita suborno contra inocente. Quem assim conduz sua vida caminha seguro e em paz. Todo homem que não vive emprestando dinheiro a juros, ou seja, se aproveitando de uma condição de fraqueza do outro para ganhar dinheiro. Todo homem que não aceita suborno contra inocente, ele vai viver uma vida protegido e em paz. Sabe, irmãos, todo homem que ama o dinheiro a ponto de ter que se aproveitar da fraqueza de um irmão, de não estar nem aí com a vida. Às vezes tem situações que nós vamos nos comportar contra aqueles que o povo judeu mais temiam e tinham raiva, que era o povo romano. Que eles não queriam saber como aquele povo era sofrido, mas eles queriam que ele pagasse o imposto a todo custo, porque Roma precisava ser um império poderoso. E aí, irmão, se você não pagava, era capaz até de você pagar com a vida. Às vezes nós não vamos matar ninguém, mas nós não vamos ter misericórdia de alguém, porque achamos que é justo o dinheiro que eu preciso ganhar sobre aquela pessoa.
Às vezes nós vamos fazer coisas erradas para ganhar dinheiro. E aí começa dentro da igreja. Porque lembra que tudo é nas pequenas coisas. Quando eu sou ensinado e sei que eu tenho que dar um dízimo, e a palavra de Deus diz que o dízimo é para manutenção da casa do Senhor, e é uma ordenança que eu preciso viver se verdadeiramente eu amo Deus, e eu não faço, eu já estou amando mais o dinheiro do que a Deus. Quando eu não oferto na vida da igreja, na vida de um irmão, quando eu não oferto no gasofilaço, porque eu estou pensando no meu lanche, eu estou pensando nisso, eu estou pensando naquilo, irmãos, eu já estou cometendo um erro grande, porque eu estou sendo muito mais servo do dinheiro do que de Deus. Então um homem que pretende ser um hóspede de Deus, ele não vai praticar essas coisas. Um homem que pretende ser um hóspede de Deus e que sua expectativa está na vinda do Senhor, e que ele começa a ter esse comportamento dentro da igreja, ele nunca vai deixar que o dinheiro mova o seu coração, mas ele vai ser movido pelo aquilo que Deus pede, pelo aquilo que Deus quer. Eu estava até brincando, às vezes eu falo brincando, mas é verdade. A gente passou um bocado de luta aqui. O pastor disse que foi para Deus nos ensinar muita coisa, luta financeira, em muitas áreas. Quando parecia que tudo estava ajustando, minha esposa trabalhando, já fazia um ano, tudo bem, estava muito benquista lá, tinha tudo para crescer naquele lugar. Eu tinha uma empresa de produto de limpeza, já estava querendo voltar para o ramo de corretagem, vendi um apartamento um dia desse. Meu amigo, estava tudo fluindo, eu comprei uma moto para fazer minhas entregas, os meninos, tudo bem, pagando as dívidas, as contas que estavam atrasadas, os nomes estavam pendentes, minha esposa limpando o nome. Meu irmão, pensa. E eu dizendo, amor, a gente vai crescer, está tudo dando certo e tal. Aí é nesse momento que Deus diz, ei, você vai deixar tudo agora e vai para a Serra Talhada, porque tem um povo lá que precisa e eu estou te chamando. Aí eu começo a pensar, eu vou deixar a minha casa que é própria, e falta até pouco para me quitar. Eu abri mão dessa empresa na mesma hora, nada disso moveu o nosso coração. Minha esposa disse, amanhã mesmo eu vou pedir a demissão. Ela foi para pedir a demissão, mas sabe como Deus faz? Deus tocou o coração dos seus patrões e eles disseram, não, a gente vai lhe demitir e você vai ter todos os direitos. A gente vai lhe dar tudo. Sabe por quê? Porque Deus sabe que a gente vai precisar de dinheiro para essa obra. E Deus tem cuidado da gente, irmãos. Ele não chama desocupado, mas o nosso coração tem que estar nele, não tem que estar em dinheiro, não tem que estar nas coisas deste mundo. Se você quer de fato morar com o Senhor no plano celestial, você precisa estar com o coração totalmente voltado para Ele. E eu creio que Deus está preparando muitos aqui para viver isso. Eu tenho convicção disso. Porque Deus tem promessas sobre essa cidade com essa igreja. Sabe, interessante que por muito tempo, Everton Bruno, a gente conversava muito. E um dia eu disse a ele, mano, por muito tempo, eu orava assim ao Senhor. Olha a oração covarde, de quem sabe que está errado, de quem sabe onde está o seu coração. Sabe como eu orava? Eu dizia assim, Senhor, se for para o Senhor me tornar rico, e isso me afaste da salvação, que eu nunca venha a ser rico. E eu achava que essa oração era certa, eu achava que essa oração era uma oração genuína de quem realmente queria ir morar com Deus. Mas sabe o que essa oração falava ao meu respeito? Que eu tinha medo de ter dinheiro, porque o dinheiro me dominava. Então eu preferia dizer, Senhor, afasta de mim. Mas algum de nós temos o poder de afastar as tentações. Mas a palavra diz assim, ó, que não há tentação a qual não possa ser suportada. Então quando nós fazemos isso, nós estamos querendo fugir de uma realidade que nós precisamos vencer. A minha oração hoje é, Senhor, manda toda a riqueza que o Senhor quiser me dar, porque eu estou disposto a receber, porque eu sei o que eu vou fazer com ela. O dinheiro não me move, o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu não tenho medo de ganhar dinheiro, não. Eu não tenho medo se alguém quiser me dar dinheiro. Se você quiser ofertar na minha vida, oferte, que vai ter um bom destino. Eu não tenho medo, e eu digo isso com convicção. Mas eu orava desse jeito, porque eu era covarde e não tinha coragem de assumir que o dinheiro me dominava. Meu medo era me deslumbrar com as coisas do mundo. Mas hoje não, irmão. Eu falo com convicção. Então nós temos que ter esse pensamento. Só o Senhor pode me dominar, nenhum outro Senhor. Sabe, irmãos, que Deus hoje gere em nós uma alegria
de sairmos daqui desprendidos de tudo aquilo que nos impede de sermos aceitos na casa dele, aqui na terra ou no céu. Tudo aquilo que nos impede de fazer parte do corpo de Cristo. Porque tem muita gente que vem para a igreja, mas não tem compromisso nenhum, porque não quer fazer parte da casa. Porque todo mundo que faz parte da casa também tem obrigações com ela. Mas que Deus nos desprenda disso hoje, para que você veja o que Deus vai fazer na sua vida quando você se envolver. Não tem como alguém amar uma pessoa e não se envolver com o que ela está fazendo. Se você diz que ama a Deus, ama a Jesus Cristo, você precisa se envolver, irmãos. E esse também é uma chave que vai girar na nossa mente, para que nós buscamos ser como Deus quer, para que nós vamos morar com Ele. Então que Deus venha gerar isso no nosso coração. Se você acredita e quer ser um hóspede de Deus, mas quer que precisa melhorar em alguma coisa, fique de pé em nome de Jesus. Eu queria chamar o Ministério de Louvor.